Tirando férias pagas. Parte 1. Ains terminou de ler o conteúdo do fichário robusto na frente dele e virou todo o caminho de volta para a primeira página para carimbar seu selo pessoal. Após um momento de hesitação, ele pressionou firmemente a área marcada para sua aprovação. Isso foi o suficiente para que este fichário de documentos que continham os registros de questões políticas muito além da compreensão de Ains e suas respectivas soluções fossem aprovados. Tudo o que restava era para Albedo selecionar uma comitiva adequada e eles poderiam partir em direção ao seu destino. Ele passou o fichário para Lumiere, que estava em silêncio. Isso concluiu seus deveres para o dia. Ains mudou sua linha de visão para o relógio. Era 10h30. Ains começou a trabalhar às 10h. Em outras palavras, apenas 30 minutos se passaram desde que ele começou a trabalhar. Este tinha sido o status quo ultimamente. Normalmente Ains terminaria com seus deveres ao meio-dia, mas isso foi muito rápido. Um escravo assalariado como Satoru nunca teria começado a trabalhar tão tarde, exceto nos dias em que estava atrasado. Dito isso, com base no que Satoru sabia, não seria estranho para aqueles que trabalham em grandes empresas se atrasarem. Se Hubert estivesse em seu lugar, ele ficaria imensamente grato pelo fato de que as mudanças existiam. Assim, a vida de trabalho dos habitantes deste mundo, por exemplo, aldeões como Eirin Fireia, que começou e terminou com o nascer e o pôr do sol, respectivamente, deve ser considerada a norma. Embora os habitantes das cidades deste mundo operassem de maneira semelhante, eles tendiam a começar e terminar seus dias de trabalho mais tarde do que os aldeões. O principal fator responsável por essa diferença no estilo de vida foi o acesso à iluminação. Aqueles que tinham acesso a fontes mágicas de luz provavelmente eram nobres. Então, quanto mais tarde começa a trabalhar, mais tarde eles tendem a trabalhar até a noite. Então, todo Nazari começou a trabalhar às 10h. De jeito nenhum. Em primeiro lugar, as empregadas comuns eram divididas em turnos diurno e noturno e suas horas de trabalho eram longas. Os subordinados de Cocytus de guarda no 9º andar estavam em uma situação semelhante. Era difícil dizer quando eram os intervalos, já que raramente tiravam algum tempo para descansar, nem mesmo o lazer de um lanche ou pausa para fumar. Mas mesmo assim, cerca de 90% das pessoas com esse tipo de agendamento não tiveram nenhuma reclamação sobre como foram tratadas. Ains levou em consideração as opiniões das empregadas comuns, pois procurou criar um ambiente de trabalho mais humano. No entanto, tudo o que ele conseguiu pensar depois de ouvir o que eles disseram foi: o que há de errado com suas cabeças? Não, talvez fosse melhor dizer que sua lealdade era realmente inabalável. Como eles poderiam dizer coisas como é senso comum usar itens para remover a fadiga e continuar trabalhando para sempre com uma cara séria? Ains ficou abalado no momento em que ouviu essas palavras. E aqueles que não estavam satisfeitos com seus atuais arranjos de trabalho apenas imploraram: queremos mais trabalho. Essas conversas aconteceram não muito tempo atrás. Embora impor seus desejos a seus subordinados pudesse ser considerado um abuso de autoridade, Ains vinha aumentando constantemente os benefícios que recebiam. Os primeiros em sua mira foram as empregadas comuns. A principal razão foi porque seus níveis eram extremamente baixos. Sua aparência feminina atraente também foi um fator importante. Embora Ains não pretendesse ser tendencioso com base na aparência, ele não pôde deixar de fazer comparações entre eles e os subordinados de Cocytus. Se fosse uma ordem direta de Ains, não havia dúvida de que todos em Nazarico obedeceriam. No entanto, dado que sua ordem poderia prejudicar o moral deles, ele teve que ser prudente em sua instrução. Então ele deu a seguinte desculpa: no futuro, há uma chance de que as empregadas comuns tenham que supervisionar as empregadas humanas. Quando esse dia chegar, as empregadas comuns terão que explicar sua situação trabalhista para elas. Seria melhor melhorar as condições de trabalho agora para evitar o excesso de trabalho às futuras empregadas humanas no futuro. Por meio desses métodos, embora eles pudessem protestar, ele poderia efetivamente reduzir suas horas de trabalho e fornecer-lhes dias de férias adicionais. Anteriormente, eles tiravam um dia de folga a cada 41 dias. Atualmente, dobrou. Eles têm 2 dias de descanso agora. Parece que eu não fiz nenhuma diferença. Enquanto esse pensamento já havia passado pela mente de Ains antes, ele sentia mais vontade e a quantidade de resistência que ele encontraria seria muito grande. Progresso era progresso, por menor que fosse, mesmo que tivesse de ser alcançado por meio de um compromisso. Como tal, um plano de férias abrangente, que incluísse folga remunerada e feriados pagos, ainda não havia sido implementado com sucesso. A razão pela qual Ains estava determinado a passar por esse sistema de férias, independentemente das objeções dos NPCs, talvez fosse menos de seu desejo de tratar melhor as empregadas, mas sim um vestígio do desejo de Satoru pelas férias que ele nunca poderia ter. Então, Ains teve que considerar outros métodos.
Se ele quisesse mudar a mentalidade de todos em relação ao trabalho em Nazarick, então Ains, que estava no topo da estrutura de comando de Nazarick, não poderia trabalhar muito duro. Ele queria implantar o pensamento de que, se até mesmo meus superiores não estão trabalhando duro, então deve ser bom para mim relaxar também. O plano de Ains era convencer a todos dessa ideia. Uma das razões foi sem dizer. Se ele, um hack sem talento, gerenciasse ativamente Nazarick, não seria difícil prever as complicações que os aguardavam. Claro, se um hack sem talento como eu tomasse a liderança, Nazarick se tornaria uma bagunça absoluta. No entanto, esse plano falhou no final. Os habitantes de Nazarick, em vez disso, pensaram: é direito dado a Insama não trabalhar, então a parte de seus deveres que ele adiou deve ser completada por mim. O resultado foi que o único dever de Ains era carimbar sua aprovação, mas mesmo esse tipo de trabalho se tornou cada vez mais raro. Ele deveria ter visto isso como uma coisa boa. O hack sem talento Ains assumindo mais responsabilidade serviria apenas como um obstáculo para Nazarick. Mas com isso dito, Ains ainda se sentia mal por sobrecarregar os outros. Ains apertou os olhos para parecer que estava se concentrando, já que sua visão era normalmente boa de qualquer maneira, e olhou para as duas empregadas. Elas eram as designadas a ele neste turno. Se seus olhos se encontrassem, ele seria imediatamente perguntado: há algo em que eu possa ajudá-lo? Certamente você não precisa ser tão sério. Como eu gostaria que eles relaxassem um pouco. Esse clima tenso está me dando dores de estômago. Quanto tempo se passou desde a última vez que vi as empregadas sorrirem? Ains não pôde deixar de se perguntar. Ele suspirou mentalmente uma última vez antes de se virar para a empregada ao lado dele para perguntar: Lumiere? Sim, Ains-sama. Só para confirmar mais uma vez, esse foi todo o trabalho que eu tive para o dia. Sim, Ains-sama. Isso foi tudo por hoje. Ele perguntou à empregada de plantão que servia como sua secretária enquanto Albedo estava fora. Parecia que ninguém havia buscado uma audiência com ele ou arranjado negociações hoje. Mesmo assim, ainda havia a chance de que surgisse trabalho adicional, então ele não podia baixar a guarda. A razão para tal cautela era porque toda vez que Intoma transmitia uma situação emergente para ele através de magia como mensagem, sempre seria algo sério o suficiente para causar câimbras em seu estômago inexistente. É assim mesmo. Ains virou a cabeça para olhar para a outra mesa na sala. Albedo insistiu que a mesa fosse colocada lá, mas ela não estava em lugar algum. Normalmente Albedo estaria trabalhando lado a lado com Ains, no entanto ela estava bastante ocupada, pois fazia apenas alguns dias desde que a capital do reino caiu. Ela podia ser vista correndo por Nazarick e também não era raro ela resolver as coisas pessoalmente. Ao questionar a empregada sobre o status de Albedo quando ele não estava por perto, ele descobriu que ela estava bastante irritada. Ela devia estar trabalhando demais, ou talvez fosse porque ela não podia ver Ains com tanta frequência. Se for o último, provavelmente seria melhor eu me encontrar com ela com mais frequência. Se isso era tudo o que precisava para melhorar seu humor, ele não tinha motivos para recusar. Se Ains não falasse, ninguém mais falaria, então a sala ficou completamente silenciosa. Verdade seja dita, Ains teria preferido um ambiente de trabalho descontraído, onde todos fossem livres para falar como quisessem. Ains desde então aprendeu ao longo dos últimos anos que esse desejo era uma impossibilidade. Tão sozinho. Tenho medo de passar o resto da minha vida sendo venerado aqui. Bem, não há nada que eu possa fazer sobre isso, mas uma mudança de ambiente ainda é necessária. Ains costumava gastar seu tempo livre em muitos estabelecimentos diferentes. Hipismo. Fingindo ler e entender artigos acadêmicos, informações de negócios e literatura política. A razão pela qual nenhum desses materiais conseguiu criar raízes em sua mente foi provavelmente porque ele só os examinou. Definitivamente não era porque a cabeça de Ains era realmente estéril. Ele também conduziria todos os tipos de experimentos com magia. Recentemente, além de seu treinamento de combate com Cocytus, ele também estava realizando sessões de treinamento especial com o ator de Pandora. Agora então, Ains agiu como se estivesse murmurando para si mesmo, mas na verdade anunciou intencionalmente para a sala. Tudo deve estar no lugar. Tudo o que restava era executar seu plano para ajudar Aura e Maria a fazer alguns amigos. Tudo o que ele havia feito antes disso estava em preparação para a execução bem-sucedida desse plano. Quanto aos tipos de amigos que eles devem ter, sua primeira prioridade deve ser os elfos negros. Os próximos na fila seriam raças relacionadas, como elfos. Embora ele tivesse uma boa compreensão do que este mundo tinha a oferecer, ter homens lagarto ou goblins como os primeiros amigos dos gêmeos ainda era uma pílula difícil para Ains engolir. Eles devem começar com as das raças mais semelhantes a eles. Ains mudou seu olhar para Lumiere. Eu estarei indo para o 6º andar, você deve acompanhar. Como quiser.
Embora ela tivesse seguido mesmo sem ele lembrá-la, ele ainda achava que isso era mais apropriado. Ains, junto com Lumiere, se teletransportou para o sexto andar com o poder de seu anel. Ele poderia simplesmente ter ordenado que Lumiere trouxesse para ele quem ele estava se teletransportando para ver. Na verdade, isso teria sido mais apropriado para ele como Overlord de Nazarick, mas ele optou por abrir mão de tais procedimentos para garantir que essa tarefa fosse concluída perfeitamente. Como tal, seria melhor para ele ir pessoalmente. Em vez de ser percebido como grosseiro, visitar pessoalmente pode ser visto como uma abordagem mais respeitosa e amigável. O governante da terra que aparecesse diante deles também poderia aplicar alguma pressão, permitindo que as coisas fossem mais suaves do que de outra forma. As pessoas que ele desejava ver eram as 3 elfas que haviam sido trazidas para cá pelos invasores de antes. Nós deveríamos ter extraído algumas informações delas quando as colocamos no sexto andar, mas não conseguimos naquela época. Embora tivessem se passado anos desde então, as únicas informações que foram coletadas dessas 3 foram as respostas a algumas perguntas básicas. Elas não foram questionadas sobre o país dos elfos ou mesmo sobre elas mesmas. Isso porque Ains queria que elas pensassem nele como alguém que era um forte contra a escravidão, um morto-vivo magnânimo. Se ele as questionasse implacavelmente sobre a localização de sua casa e para obter informações sobre os elfos, elas poderiam questionar se ele tinha segundas intenções para salvá-las. A situação mudou desde então? É claro. O estado atual de Nazarick em comparação com seus começos tranquilos era a diferença entre a noite e o dia. A grande tumba subterrânea de Nazarick havia aceitado pessoas de várias origens. Se o reino feiticeiro de Ains ou Albon desejasse estabelecer contato diplomático com o país dos elfos, como tal, exigisse todos os tipos de informações sobre eles, não seria nada estranho. Agora eu tenho uma desculpa adequada para tudo o que eu queria perguntar a elas. Não parece que eles foram intimidados pelos gêmeos, o melhor cenário é se elas se abrirem completamente para mim, mas devo moderar minhas expectativas. Se eu tivesse a previsão naquela época, seria mais fácil dar ordens agora. Enquanto esse pensamento se formava em sua cabeça, ele sentiu que não seria certo ter ordenado que Aura e Mare fingissem bondade para com os elfos. Ele não teria que pensar tanto se ele delegasse este assunto para Demiurgo ou Albedo. Ele tinha descoberto o acordo com as empregadas comuns e Cocytus até agora. Embora muitas vezes se diga que não se deve julgar um livro pela capa, talvez Ains não pudesse entender seus processos de pensamento porque ele era apenas uma pessoa comum. Ains e Lumiere caminharam por um túnel escuro. No final daquele túnel havia uma gigantesca ponte levadiça de treliça por onde a luz do sol entrava. Mais à frente deve ser a arena circular do sexto andar. Embora o anel pudesse tê-los teletransportado direto para a residência dos gêmeos, ele optou por não fazer. Como um conjunto de portas automáticas, a grade levadiça rapidamente se ergueu. Ains se lembrou de seu primeiro dia neste mundo, quando ele percorreu o mesmo caminho para visitar este lugar. Seus olhos se encontraram com a pequena figura ao longe. Ains-sama, bem-vindo. A garota o cumprimentou energicamente. Aura, eu tenho algo para pedir a você, também, obrigado pelo seu trabalho duro. A expansão do reino feiticeiro significou que muitos deveres tiveram que ser tratados pelos guardiões de andar. Mesmo que a maior parte da atividade tenha ocorrido fora de Nazarick, eles sempre se certificaram de manter pelo menos 2 ou 3 guardiões de andar, alguma combinação de Albedo, Demiurgo, Mare, Aura, Cocytus e Chautiar dentro de Nazarick, não importa o que. Na maioria das vezes, isso significava que Cocytus, Chautiar e Albedo seguravam o forte. No entanto, Cocytus teve que atender os homens lagarto às vezes e Chautiar também teve que cuidar dos dragões. Nesses momentos, os outros tomavam seus lugares. Isso não foi por ordem de Ains. De fato, Ains havia pensado em nomear Cocytus como chefe de defesa e Chautiar como vice-chefe, mas o tamanho de seu domínio era muito diferente em comparação com antes. Naquela época, ele acreditava que era suficiente apenas uma pessoa supervisionar Nazarick enquanto todos os outros trabalhavam fora. Mas no final, ele estava muito envergonhado para sugerir esse plano e se oferecer para ser essa única pessoa. Ele temia que pudesse atrapalhar os planos originais dos Guardiões de Andar como seu superior. Ains ainda queria respeitar sua iniciativa. De qualquer forma, Albedo e Demiurgo possuíam intelectos muito maiores que o dele. Contanto que aqueles 2 estivessem de acordo, Ains ficaria envergonhado de pensar o contrário. Comparado a um plebeu como ele, as ideias dos guardiões devem ser melhores. Sim, eu entendo. Ains-sama, o que o traz aqui hoje? Diante do sorriso de Aura, Ains adotou uma pose real e respondeu. Para ser honesto, ele não pretendia agir todo alto e poderoso no início, mas a maioria dos problemas em sua vida poderia ser resolvida com um condizente com a personalidade austera que ele havia construído.
No entanto, diante de dúvidas sobre se ele poderia ou não completar com sucesso sua próxima tarefa, ele subconscientemente elevou seu tom. Pareceu ter um efeito, já que Aura imediatamente assumiu uma expressão mais séria. Opa, agora definitivamente vou ser mal interpretado. Droga, ele acidentalmente pensou em voz alta. Se lhe perguntassem o que estava errado, ele não seria capaz de manter esse ato. Ainz escolheu acreditar em sua capacidade de encontrar uma resposta aceitável. Primeiro, certo, estou aqui para visitar as elfas. Por favor, permita-me confirmar, você quer ver as elfas que estamos mantendo em cativeiro? Desculpe, eu não deveria tentar usar essas explicações estranhas para mascarar meus próprios erros. Por favor, não olhe para mim com um olhar tão sério, por favor, apenas sorria como você sempre faz. Está correto. Eu gostaria de saber o que elas estão fazendo, fazer perguntas em preparação para o que está por vir, esse tipo de coisa. Eu entendo, então vou buscá-las imediatamente. Ainz sabia que isso ia acontecer, ou melhor, ele sabia que todos os habitantes de Nazarick teriam reagido da mesma maneira. Foi por isso que ele preparou uma resposta, que na realidade era apenas uma desculpa de má qualidade. Não há necessidade disso, porque tenho 2 objetivos a cumprir aqui. Então são 2, certo? Ter considerado tantas facetas para uma simples conversa com alguns cativos. Era fácil dizer quais eram seus pensamentos apenas com seus olhos, como esperado de Ainz-sama. Não, isso é apenas algo que eu digo como uma contramedida para suas defesas racionais e Mare. Isso é claro que não era algo que Ainz poderia dizer em voz alta, então ele escolheu apenas desviar o olhar. O primeiro objetivo era usar minha presença física para aplicar pressão mental sobre elas. O segundo objetivo não está diretamente relacionado a essas elfas. Já que agora reinamos sobre toda a grande floresta de Tob, trouxemos todos os tipos de criaturas para o 6º andar. Eu gostaria de ver por mim mesmo como as coisas mudaram por aqui. Aura, se possível, quero que você me leve para onde as maiores mudanças aconteceram. É que tudo bem. Para resumir, Ainz tentou o seu melhor para evitar interferir nos andares, já que eles eram gerenciados diretamente pelos guardiões. Como resultado, ele não tinha visto pessoalmente as mudanças que haviam ocorrido. Era a prova de sua confiança neles. Se o trabalho de um subordinado fosse tranquilo, a interferência de seus superiores seria apenas um aborrecimento para eles. Então, como essa era uma oportunidade rara, Ainz queria passar para ver por si mesmo. O que ele não tinha certeza era como Aura interpretaria o que ele acabará de dizer. A aura ao redor dela mudou de repente. Ele podia sentir um nível inimaginável de estresse dela. Eu entendo. As ordens do meu senhor serão executadas como ele deseja, Aura respondeu com uma expressão séria. Não há necessidade de Ainz-sama perguntar está tudo bem. Ainz-sama é o overlord de Nazarick, não importa onde você vá, as opiniões daqueles que administram as terras são irrelevantes. Vá, Estou muito grato por você ter dito isso. Para dizer que você está muito grato, eu acredito que o prado é onde as coisas mais mudaram, então eu vou levá-lo até lá. O prado Ainz procurou em suas memórias, onde os monstros do tipo planta vivem. Sim, está correto. Há também uma área separada para monstros do tipo planta que não podemos identificar e uma área para monstros do tipo planta inteligentes. Entre eles está a vila que foi construída para aqueles que vivem como humanos, vamos visitar lá também. A referida vila foi construída para que os humanos pudessem viver dentro de Nazarick também. Caso eles encontrassem um jogador no futuro, talvez fosse necessário demonstrar que Nazarick e os nativos deste mundo poderiam prosperar juntos. Foi por isso que a vila foi construída. Havia algumas casinhas e uma fazenda, não na escala em que se poderia chamar honestamente de aldeia. Dito isto, não parece existir um termo melhor para isso. Você ainda se lembra? A dríade chamada Pinison? Ah, eu acredito que sim. Isso era uma mentira. Ele não conseguia se lembrar do rosto dela, apenas uma figura vaga. Comparado com Pinison, a luta contra a enorme árvore do mal foi muito mais memorável. Pinison foi uma reflexão tardia em comparação com isso. Verdade seja dita, Ainz era terrível em lembrar os rostos e nomes dos outros. Ele era do tipo que anotava secretamente suas primeiras impressões de uma pessoa em seu cartão de visita, se lhe dessem um. Acho que se identificou como chefe ou algo parecido. Ao ser questionado, Ainz descobriu que muitos dos monstros do tipo planta viviam como queriam, então o título de chefe de Pinison era praticamente autonomeado. No entanto, ela foi a primeira a chegar a Nazarick e também a que ajudou a formar conexões entre os outros monstros do tipo planta. Para aqueles monstros de fora de Nazarick, ela tinha alguma posição e era alguém que eles admiravam. Havia monstros do tipo planta que eram mais fortes que Pinison, então era raro que eles formassem um consenso. Desde que ela teve o apoio de Aura e Mare, no entanto, não houve grandes problemas ainda.
Os monstros estrangeiros do tipo planta geralmente recebiam as boas-vindas de Aura e Mare. O que essa recepção implicava era uma demonstração das proezas de combate dos gêmeos e de sua convocação até que os monstros se submetessem. A diferença de poder pairaria sobre suas cabeças toda vez que uma ordem fosse dada pelos gêmeos, como tal, eles se esforçariam para cumpri-la perfeitamente. Além disso, ao testemunhar a loja de dinheiro convocada pelos dragões da floresta servindo Mare, os monstros adivinhariam se Mare era ou não um deus. Sua crença nisso tem sido sólida até hoje. Especialmente depois de ver que Mare poderia convocar uma tempestade e aumentar o valor nutricional da Terra para níveis inspiradores. Mas, duvido que todos os monstros o vejam como um deus. Existem alguns monstros que reconhecem esses eventos como resultados de magia druídica, mas eles o reverenciam mesmo assim, como devo dizer. Aura soltou e mergulhou em pensamentos. Ains podia mais ou menos entender a situação. Isso era o mesmo que jogadores reverenciando aqueles com equipamentos superiores como deuses, ídolos ou algo entre eles. Eu entendo a essência disso. Enquanto tudo estiver sob seu controle, tudo deve ficar bem. Use qualquer método ou abordagem. Então é isso. Ains lamentou sua escolha de palavras. Não havia necessidade de acrescentar nenhuma de suas tolices, dado o excelente trabalho que aqueles dois haviam feito na administração do andar. A melhor resposta dele teria sido apenas dizer, excelente. Ains deu uma olhada no rosto de Aura. Não parecia que o que ele disse a tivesse afetado, mas era difícil dizer o que ela estava realmente pensando. Não devo dizer coisas que desmoralizem meus subordinados. Até li isso naqueles livros sobre gestão de negócios. Ains se lembrou de observar o que ele disse. Além disso, ele teve que prestar atenção ao seu tom e volume também. Embora seja bom dar uma olhada na vila, vamos nos ater ao prado para esta ocasião. Afinal, foi sua sugestão. Peço desculpas, Aura. Aura imediatamente começou a acenar com os braços em pânico. Por favor, não se importe com isso. Como eu disse, Ains-sama é o Overlord de Nazarick. Sinta-se à vontade para ir aonde quiser neste andar. Fiz uma sugestão tola e sinto muito por isso. Não. Por que você está se desculpando? Ou melhor, o comportamento de Aura não tem sido um pouco estranho desde o início. Foi devido ter atrapalhar no início. Ela está pensando que eu tinha outros planos. Enquanto Ains ponderava, Aura continuou a divagar. Dentro de Nazarick, não há lugar neste mundo inteiro onde Ains-sama não tenha permissão para ir. Bem, há muitos lugares neste mundo onde eu não posso ir, Ains pensou. Especialmente lugares onde é só para mulheres. Parece que há muitos lugares abertos apenas para mulheres. Mesmo para esses lugares, Aura ainda pode dizer algo como: sinta-se à vontade para entrar, está tudo bem. Isso seria uma vergonha absoluta para Ains, então ele ficou quieto. Ele deu uma olhada em Lumiere, cuja expressão facial dizia claro enquanto ela acenava para ele. Estava ficando chato sempre ter que inventar desculpas diferentes. Mas ele tinha que se certificar de não expor seus verdadeiros sentimentos. Ains gentilmente disse a Aura: então eu devo pedir a você para liderar o caminho. Excelente. Deixe comigo, Aura disse enquanto batia pesadamente em seu peito. Então, e o transporte? Você deseja montar alguma coisa? De fato, posso impor a você. Sim, por favor, deixe-me lidar com isso. Aura olhou para trás e levantou uma sobrancelha, parecendo pensativa. Alguns segundos se passaram. Enquanto existem outras feras perto de nós, eu chamei Fen e Quadracília aqui com base no meu próprio julgamento. Isso é aceitável. Não há necessidade de buscar minha aprovação aqui. Se Aura acredita que é aceitável, então não vou discordar. Ok, muito obrigado. Então, posso incomodá-lo para esperar um momento? Eu estarei sob seus cuidados então. Ains concluiu a conversa e começou a olhar ao redor da arena. Dar um passeio ao redor do quinto e sexto andares da grande tumba subterrânea de Nazarick provocou um tipo diferente de alegria em comparação com o nono e décimo andares. Embora extremamente rara, era possível ver a aurora boreal em algumas épocas do ano, em algumas horas do dia, nesta parte do país, localizada inteiramente dentro do quinto andar. Comparado a isso, a simples satisfação de uma caminhada era mais facilmente acessível no sexto andar. Ains sorriu. Seu estômago inexistente estava um pouco melhor. Com licença, Aura disse enquanto se afastava de seu mestre Lumiere para pegar um colar. Os gêmeos usavam colares herdados que permitiam comunicação bidirecional. Como itens, eles não eram particularmente fortes, mas os gêmeos ainda os usavam de maneira bastante consistente, pois levou 2 dias para equipá-los para que os colares começassem a funcionar. Normalmente, itens com tais condições eram poderosos, mas isso era uma exceção. Além disso, quem fala deve segurar o colar, que não era o ideal durante lutas difíceis.
Com as severas limitações veio a capacidade de comunicação ilimitada. Se itens como esse eram úteis o suficiente para merecer um slot de equipamento era um debate sem fim. Mare, a Insama está esperando por você. Um momento depois, a voz de Mare reverberou em sua mente. Hein? A Insama veio aqui ele mesmo? Aconteceu alguma coisa? Não é óbvio. É uma inspeção, uma inspeção. Hein? Acho que a Insama provavelmente queria verificar se nós e os guardiões de área estamos gerenciando adequadamente este andar. Embora desta vez a inspeção seja apenas para o prado recém-plantado, precisamos verificar novamente se os guardiões de área não estão relaxando. Então você acha que ele começou a inspeção do nosso andar porque estranhos se juntaram a nós? Ou foi apenas um por um? Ah, talvez. Aura sentiu como se estivesse falando com uma pessoa diferente, mas isso era apenas sua imaginação. A Insama disse que veio aqui com dois objetivos em mente, mas é a Insama, então não acho que sejam apenas dois. Talvez aplicar alguma pressão sobre nós tenha sido o terceiro gol não dito. Mesmo que o trabalho fora de Nazarick esteja aumentando, ainda é importante garantir que os deveres mais importantes e básicos sejam atendidos adequadamente, certo? Embora ela ainda estivesse confusa, ela ainda tinha algumas pistas. No passado, pessoas como Chautiar e Cocytus costumavam observar o trabalho de Albedo e Demiurgo com inveja. Mas agora, todos eles foram enviados para fora de Nazarick em uma frequência cada vez maior para começar seu trabalho lá. Eles demonstraram especialmente sua lealdade durante a destruição do reino por meio de seu poderio militar. Seu mestre, no entanto, deve ter notado o clima festivo entre eles. Independentemente dos deveres, Aura e Mare eram guardiões de andar de Nazarick. Defesa, gestão e governança eram responsabilidades que sempre vinham com o andar que lhes era atribuído. O mestre deles estava questionando se eles haviam esquecido ou não seus deveres originais devido aos novos. Se o mestre deles expressasse sua preocupação com a ética de trabalho deles, eles seriam uma vergonha para os guardiões de andar. Se os outros guardiões de andar, especialmente a guardiã supervisora Albedo, ouvissem sobre isso, eles certamente seriam repreendidos. Então talvez fosse o mestre deles sendo atencioso. Talvez a Insama quisesse que contássemos aos outros guardiões o que aconteceu para deixar todos mais alertas. Muito provável. Então esse deve ser o quarto gol, certo? Mas ainda sinto que há algo mais. Aura não sabia, nem Mare. O pensamento de que Demiurgo e Albedo poderiam saber algo sobre isso a fez lamentar um pouco. De qualquer forma, preciso me preparar um pouco. O que precisamos preparar? Oh, desculpe, eu não te disse. Eu disse que são dois objetivos, certo? A inspeção foi a primeira. A segunda foi visitar aquelas elfas que foram designadas para os quartos vagos. Oh, elas. Elas estavam sempre falando sobre realeza isso, realeza aquilo. Elas são tão barulhentas, a Insama pode levá-las embora. A voz de Mare mostrava uma antipatia sincera por elas. Mare gostava de se esconder em seu cobertor o dia todo. Para aquelas três elfas, ele era alguém incapaz de viver de forma independente, então elas se importavam com ele em ordens de magnitude mais do que com Aura. Pendurar o cobertor para secar, ajudá-lo a se vestir, às vezes até dar banho nele. Essas ações não eram apreciadas por Mare, mas ele as via como incômodos. No entanto, seu mestre havia ordenado que as guardasse ali, e para que não pudesse recusar o cuidado que recebia. Fen e Quadracile são próximos. Não sei quanto tempo vai demorar até chegarmos lá, mas esteja preparado, Mare. Deixe comigo. Aura desligou o link e voltou para seu mestre.